Um servidor da Polícia Federal que estava no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro disse que militares escoltaram os golpistas que depredaram o local até a saída de emergência para evitar que eles fossem presos. O depoimento obtido com exclusividade pela colunista Carolina Brígido serviu de respaldo para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidisse em 27 de fevereiro que vai ser a Corte e não a Justiça Militar o foro para julgar crimes de militares nesses atos antidemocráticos. Assunto para o nosso colunista Leonardo Sakamoto, que está aqui comigo nessa sexta-feira. Sakamoto, bem-vindo, bom fim de tarde para você. Bom, algo que a gente já vinha acompanhando, né? Essa espécie de escolta, de proteção aos criminosos, em vez de proteção à lei, não é? Boa tarde, já boa noite, 18:02, boa noite, Diego, boa noite a todos e todas. Então, diz o lema do Exército, Diego, braço forte, mão amiga, né? O velho lema do Exército todo mundo conhece. Ainda mais quando braços e mãos são usados para criar um corredor humano a fim de permitir que golpistas que depredaram o Palácio do Planalto pudessem fugir em segurança sem serem presos pela Polícia do Distrito Federal. A informação, né, está presente, né, no depoimento desse servidor da Polícia Federal, que foi veiculado pela nossa colega Carolina Brígido, aqui no UOL, e que deixa claro que o batalhão da Guarda Presidencial, que deveria resguardar e proteger o Palácio do Planalto, na verdade, não só não fez isso, como ele ajudou os golpistas, né? Depois tem outra parte desse depoimento que ele é chocante, que fala que o número de pessoas do batalhão de militares era maior do que o número de policiais militares que chegaram depois e conseguiram controlar toda a zorra. Ou seja, a menos que os militares sejam pessoas com distúrbios, que estavam totalmente chapados, etc., e não podiam nem se mexer, né? Tinham tomado um chá de cogumelo muito louco, o pessoal era totalmente capaz de colocar fim àquela balbúrdia, mas não fez, e não fez porque não fez porque provavelmente concordava. A gente também viu, logo depois do 8 de janeiro, o vídeo do próprio comandante, né, do batalhão, o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, vindo a público criticando os policiais militares porque estavam, na verdade, prendendo, porque estavam, na verdade, impedindo a depredação, e os policiais militares tiveram que colocar o coronel no seu devido lugar, democraticamente falando, né? E aí, olha, vamos lembrar também, Diego, que essa mãozinha amiga, né, do Exército também fez toda a diferença horas depois, quando dois blindados da Força Terrestre foram colocados na porta do acampamento que estava montado na frente do quartel-general do Exército em Brasília, para impedir que a polícia militar fosse lá prender golpistas, né? Na época, o comando do Exército colocou dois blindados e falou: não, não é para proteger todo mundo, para não ter problema, não é hora de fazer isso, faz amanhã, dando tempo para o pessoal fugir, né? Aí se pergunta, só para finalizar, Diego, quem que eles queriam proteger? Amigos deles, familiares de militares, financiadores do golpe, assessores ou políticos que eles queriam proteger no Palácio do Planalto e no acampamento? Isso precisa ser investigado, isso precisa ser descoberto. Não à toa, Alexandre de Moraes, do STF, no mês passado, deixou claro que não, esses crimes não vão ser julgados pela Justiça Militar, vão ser julgados pelo STF. Isso é o mínimo, né? Afinal de contas, na minha opinião, esses militares do Planalto que ajudaram golpistas mereciam ser punidos como traidores da pátria. E Sakamoto, a gente vem falando bastante aqui sobre a relação dos militares com a política, né? E isso foi no governo Bolsonaro, né? Esse número grande de militares que participaram do governo, não é? E essa confusão toda que houve, que agora a gente tenta voltar ao ambiente normal, não é? Mas a gente sabe que esse período do bolsonarismo foi fundamental para que essa relação chegasse a esse nível, né? Nada contra os militares, né? Que eles até façam parte do governo, mas não da maneira que foi no governo Bolsonaro, né?
Olha, Diego, o governo Bolsonaro, né, ele cooptou militares, né? Tipo, agora o pessoal até comenta, o ministro Bento Albuquerque foi usado por Bolsonaro como mula para transportar joias de 16 milhões e meio. Muita gente tá falando, nossa, pobre dos militares que foram envolvidos, pobre uma pinóia. O pessoal sabia onde estava se metendo, o pessoal ganhou poder, o pessoal ganhou dinheiro, o pessoal ganhou prestígio. Muitos militares foram cooptados pelo bolsonarismo porque eles se deixaram cooptar, eles ganharam com isso também, né? A esplanada dos ministérios foi coalhada de militares, muitos dos quais não tinham competência mínima para exercer funções públicas. Muitos deles são competentíssimos e devem exercer funções públicas, é claro, retirados fora da força, né? Mas devem exercer caso queiram. Agora, o que acontece é que a gente viu na esplanada dos ministérios uma distribuição de incompetência. No Ministério da Saúde ficou famoso os coronéis que estavam lá simplesmente para cobrar propina na compra de produtos, inclusive vacinas, como foi revelado pela CPI da Covid. Né? Então, ou seja, a gente viu que os militares, tipo, numa promiscuidade obscena com o Bolsonaro, sabe, fazendo tudo o que ele queria, para quê? Para ganhar os caraminguás na reforma da Previdência, uma vez que eles foram beneficiados na reforma da Previdência, ou mesmo com postos chaves na administração pública. Aí, agora, quando o Lula começou a fazer a limpa, falou, não, vamos tirar os militares bolsonaristas, vou tirar todos os militares bolsonaristas, esse aqui é um governo civil, o pessoal começou a falar, é revanchismo, é revanchismo. Pelo amor de Deus, a gente tá vendo a guarda, o batalhão de guarda presidencial ajudou o golpista que destruiu o Palácio do Planalto a fugir. E o pessoal me fala em revanchismo. Né? Na verdade, a própria vida do Lula, se o Lula não tivesse feito isso, a própria vida dele estaria em risco. Porque imagina com esse bando de militar que faz corredor polonês, que faz corredor de proteção para golpista, para terrorista fugir, cuidando o quê? A poucos metros do gabinete presidencial. Isso é uma doideira. Então é o seguinte, uma limpeza é necessária em nome da democracia. Por quê? Porque os militares não são bons? Não, porque os militares bolsonaristas radicais provaram-se traidores da pátria.